Bom, gente, então, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez, tá? Hoje eu trouxe para a gente resolver alguns exercícios dessa nossa sequência didática número 4, 5, 6, a partir de geometria, tá? Bom, já avisei lá pelo chat, né, por mensagem privada para vocês sobre a FOA da avaliação, né, da semana que vem, tá? E aí, amanhã, se alguém tiver alguma dúvida ou durante a semana, até chegar a nossa prova, que vai ser na quinta-feira, né? Podem mandar mensagem ou na sala tirar dúvida, ou seja, encontrar eu ou o professor Eduardo por lá. A gente está à disposição para sanar as dúvidas caso alguém queira perguntar alguma coisa, tá? Bom, então olha só. O nosso tema de hoje, que é o tema de geometria espacial, eu vou trazer aqui algumas coisas em especial sobre ele, tá? E o primeiro exercício que eu quero comentar aqui com vocês é esse primeiro item que a gente tem aqui, que é o exercício que eu chamei de 1, tá? Ele diz o seguinte: observe o bloco retangular de vidro da figura 1 totalmente fechado e com água dentro da parte escura. Só um pouquinho, gente. Desce. Tá? Então, olha só. Ele mostra essa figura aqui, que está numa posição, e depois a gente vira ela numa outra posição e o líquido vai mudar de posição, vai mudar o contorno que ele tinha na figura. Mas o que não vai mudar de uma figura para outra, que a gente pode observar aqui, é que o volume da primeira figura, ou o volume de água que eu tinha na primeira posição desse bloco, é o mesmo volume de água que eu tenho na minha figura número 2. Então, eu posso dizer que o volume de água 1 é igual ao volume de água 2. Bom, a pergunta aqui é: quanto que vale essa medida X que ficou sobrando de água no meu bloco retangular quando eu inverti a posição que ele estava inicialmente? Tá? Bom, então o volume de água que eu tenho na primeira figura é 40 vezes 10 vezes... Cuidado aqui para não colocar 20, porque não é 20, né? Ele ficou com uma altura vaga de água aqui de 6, portanto, esse tamanho aqui, ele mede 14. Então, 40 vezes 10 vezes 14, comprimento vezes largura vezes a altura da coluna de água que eu tenho na figura número 1. E na figura 2 eu tenho 20 por 10. E aqui é a mesma coisa. Tudo vale 40, como eu tenho um tamanho X que ficou vazio na coluna de água, então 40 menos X. Então, 20 vezes 10 vezes 40 menos X. Esses dois volumes, eles têm que ser iguais, tá? 40 vezes 10 vezes 14, 20 vezes 10. Vamos fazer os cálculos aqui. 40 vezes 10 dá 400. 400 vezes 14. 4 vezes 14 dá 56. E 2 zeros. 5.600. Igual. 20 vezes 10 dá 200. Vezes 40 menos X. Bom, 0 e 0 simplificou. E 56 dividido por 2 que
vai dar 28. Portanto, aqui a gente vai ter 28 igual a 40 menos x. Portanto, o valor de x é 12 centímetros. Então, quando eu fiz a inversão da figura e coloquei ela nessa posição, a altura de água que ficou sobrando aqui nesse recipiente corresponde a 12 centímetros. Tá? Então, na verdade, aqui de novo um exercício de comparação de volume. Ontem, nas minhas turmas na sala, a gente fez aquele exercício do sorvete, né? Então, lá a gente tinha aquela situação de verificar a quantidade de sorvete que cabia dentro da casquinha e quanto é que ia sobrar. Né? Lá sobrava 8 centímetros cúbicos de sorvete que não cabiam na casquinha toda. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quando eu comparo as duas figuras, a mudança de posição não vai alterar o volume de água que eu tenho dentro delas. Então, eu posso dizer que os volumes são iguais. Tá? Exercício número 2. A base de uma pirâmide hexagonal regular está inscrita em um círculo que é a base de um cilindro reto de altura 6 raiz de 3 centímetros. Bom, então, a altura do cilindro é 6 raiz de 3. Beleza. Esses sólidos têm o mesmo volume. Então, eu posso dizer que o volume da pirâmide é igual ao volume do cilindro. Tá? E aí eu fiz essa ilustração para representar isso que está escrito aqui. Ó. A base de uma pirâmide hexagonal regular está inscrita em um círculo. Então, está inscrita em um círculo. Ela está dentro do círculo, com todos os seus vértices, tocando o contorno dessa circunferência. Beleza. Essa característica aqui mostra para a gente uma das características de inscrição e circunscrição de figuras planas ao círculo, né? Sempre que um hexágono regular estiver inscrito a uma circunferência, lembra que o hexágono regular é composto por 6 triângulos equiláteros? Então, sempre que ele estiver inscrito a uma circunferência, olha lá, ó, é a distância do centro até o contorno da circunferência. Então, eu posso dizer que isso aqui corresponde ao raio da circunferência. Como são 6 triângulos equiláteros, eu posso afirmar que o raio da circunferência a qual eu inscrevi a base do meu hexágono regular corresponde à medida do lado. Então, dessa informação aqui, eu posso dizer que o raio da circunferência que representa a base do cilindro é igual à medida do lado do meu hexágono regular. E a partir dessas informações, a gente vai fazer as comparações. De novo, aqui, um exercício de comparação de volumes. O volume da pirâmide é igual ao volume do cilindro. Bom, o volume da pirâmide, a área da base vezes a altura, vou chamar aqui de HP, dividido por 3. Igual ao volume do cilindro, que é π vezes R ao quadrado, vezes H. Tá? Então, área da base vezes a altura da pirâmide sobre 3 igual a π vezes R ao quadrado vezes H. Bom, a área da base da pirâmide, como ela é um hexágono regular, lembra que é 3 vezes
L ao quadrado, raiz quadrada de 3, sobre 2. Essa é a área do hexágono regular. Como o lado da base desse hexágono é igual ao raio do círculo ao qual ele está inscrito, então eu posso dizer aqui que a área da base é 3r ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora a gente vai fazer essa substituição aqui. Então, 3r ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes a altura da pirâmide. Igual. Vou passar esse 3 aqui dividindo, operação inversa, multiplicação. 3 vezes o raio da base do cilindro, que eu não sei, vezes a altura do cilindro, que é 6 raiz de 3. Esse 2 está dividindo, operação inversa, multiplicação. Então, 3r ao quadrado vezes raiz de 3 vezes a altura da pirâmide igual 3 vezes 6, 18, o 2 dividindo, operação inversa, multiplicação. 18 vezes 2, 36 vezes r ao quadrado vezes raiz de 3. E aí começa a nossa onda de simplificação aqui. R ao quadrado com R ao quadrado simplificou. Deixa eu só arrumar aqui. Sumiu o π daqui, né? 3 vezes π, né? Então, 3 vezes π, então que a gente tinha copiado lá, corrige aqui. E aqui também, né? Aqui vai dar 36π. π vezes r ao quadrado vezes raiz de 3. Beleza, vamos continuar lá. Então, r ao quadrado com r ao quadrado simplificou. Raiz de 3 com raiz de 3 simplificou. E 36 dividido por 3, que dá 12. Então, a nossa altura da pirâmide é igual a 12 π centímetros. π centímetros, que é o que a gente tem como alternativa na letra B. Tá? Um exercício aqui que era até tranquilo de fazer, só que como tinham muitas incógnitas e valores que a gente não conhecia, elas iam acabar sumindo somente quando a gente fosse fazer a simplificação dos elementos aqui. Tá bom? Então, a altura da pirâmide, 12 π centímetros. Tá? Exercício número 3. Em uma lanchonete, um casal de namorados resolve dividir uma taça de milkshake com as dimensões mostradas no desenho. Adote π valendo 3. Bom, então olha só a nossa figura. Eu tenho um cone. Lembra que ele mostrou aqui o diâmetro da base, portanto, o raio da base mede 5 centímetros. Tá? Ele quer o quê? Sabendo que a taça estava totalmente cheia e que eles beberam todo o milkshake, calcule qual foi o volume em ml ingerido pelo casal. Então, o volume de milkshake, figura cônica,
volume π vezes raio da base ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Bom, então o volume de milkshake é igual. Diz para adotar π valendo 3 vezes o raio da base, que é 5, vezes a altura do recipiente, que é 20, dividido por 3. 3 e 3 simplificou. Vai ficar aqui para a gente o volume de milkshake. 5 elevado ao quadrado dá 25. 25 vezes 20, que dá 500 centímetros cúbicos. Detalhe importante aqui, ele pede a resposta em ml. Então, a correspondência que a gente tem aqui, que é a mais próxima para a gente utilizar, é a correspondência de que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Então, o nosso volume de milkshake é igual a 500 ml. Tá? Aí a gente vai para a letra B. Na letra B, ele vai trazer uma continuidade dessa situação. Se um deles beber sozinho até a metade da altura do copo, quanto do volume total em porcentagem sobrará no copo? Bom, então olha só. Vou marcar aqui em azul. Um deles bebeu até a metade da altura do copo. Então, vai restar de milkshake ainda na taça uma altura de 10 centímetros. Bom, aqui a gente tem aquela relação de seção paralela à base do cone, onde vai haver proporcionalidade. Então, aqui a gente vai ter a seguinte situação. A altura do cone grande, que era a taça cheia, está para a altura do cone pequeno, que é o cone de milkshake que sobrou depois de alguém ter bebido até a metade. Assim como o raio da base da taça está para o raio da base. O raio da base do cone pequeno. Pessoal, tem alguém que está com o áudio ligado aí, por favor? Só dá uma olhadinha, por favor. Tá? Então, olha só. A altura total da minha taça é 20. A altura do que sobrou de milkshake na taça é 10. O raio da base da minha taça é 5. O raio que sobrou de milkshake, o raio da parte que sobrou de milkshake na taça, eu não sei. Então, 20 R é igual a 50. R igual a 50 dividido por 20, que dá 2,5. Então, o volume de milkshake que sobrou na taça, ele vai ser do quê? Também uma figura cônica. Π vezes R ao quadrado vezes H dividido por 3. Vou chamar aqui de volume que sobra. Tá? Então, o volume que sobra, π vale 3 vezes o raio, que é 2,5.
vezes H, que é 10, dividido por 3. 3 e 3 simplificou. 2,5 elevado ao quadrado vezes 10. 2,5 elevado ao quadrado dá 6,25. 6,25 vezes 10 dá 62,5 centímetros cúbicos. Bom, aí o que a gente vai fazer aqui? Uma regra de 3. 500 ml corresponde a 100% do que eu tinha de milkshake no meu recipiente, na minha taça. 62,5 corresponde a X%. Tá? E aí você vai fazer o passo a passo de resolução para chegar com essa regra de 3, a porcentagem correspondente de milkshake que sobrou na taça, que corresponde ao total de 12,5%. Cuidado nesse tipo de exercício onde você tem cone e pirâmide, quando ele fala em cortar na metade. Você diz, professor, o volume que ele bebeu corresponde a 50%, então sobra 50%. Mas a gente consegue observar aqui na figura que é nítido que a parte de cima tem um conteúdo maior que a parte de baixo. Ou seja, ele bebeu quase tudo. Tá? Então, dos 500 ml que tinham, ele bebeu 500 menos 62 dá 438, 437,5. Então, ele bebeu 437,5 ml da taça. Então, muito mais que a metade. Tá bom? Então, nos exercícios onde envolve cone e pirâmide, tomem cuidado com essas afirmações. Pegou a metade da altura, então vai ser metade do volume. Na verdade, a relação aqui, ela reduz 8 vezes. Porque o volume em relação à medida de comprimento, ele vai reduzir 8 vezes. Se eu pensar em metade. Tá? A altura na metade, o volume é reduzido em 8 vezes. Tá? E o número 4, que é o último que a gente tem aqui, acho que vai dar tempo de a gente fazer ele. Em um casamento, os donos da festa serviram champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério. Lembra lá a definição de hemisfério é meia esfera ou metade do volume da esfera. Tá? Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte das taças esféricas ou semi-esféricas. Tá? Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone, figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Então, V1 tem que ser igual a V2. Bom, V1 tem que ser igual a V2. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocada na outra taça em centímetros é. De novo, um exercício aqui de comparação de volumes. Então, aqui a gente tem o volume da esfera. Dividido por 2. Igual ao volume desse cone aqui. Tá? Não da taça toda, mas sim da parte que está representada com o líquido aqui. Bom, eu posso dizer que o volume da parte esférica é igual ao dobro do volume da figura cônica. Então, o volume da esfera dividido por 2, porque eu só tenho metade, igual a 2 vezes o volume desse cone aqui. Agora a gente vai fazer as substituições. Volume da esfera, 4 vezes π
vezes R elevado ao cubo dividido por 3 igual a 2 vezes o volume desse cone aqui, π vezes R elevado ao quadrado, vezes H, que é a altura desse cone pequeno que formou na taça cônica, tudo isso dividido por 3. π vezes R ao quadrado vezes H dividido por 3. Bom, simplificações aqui que a gente já pode fazer. 3 e 3 simplificou. π e π simplificou. Agora a gente vai para as nossas substituições. 4 vezes 3 elevado ao cubo, 4 vezes o raio da esfera ao cubo, igual a 2 vezes o raio da esfera, o raio da superfície cônica, que representa a bebida na taça, 3 elevado ao quadrado, vezes H. 3 elevado ao cubo com 3 elevado ao quadrado eu posso simplificar. Então, 3 elevado ao cubo simplificado com 3 elevado ao quadrado vai sobrar 3 elevado à primeira, ou só 3. Então, 4 vezes 3, 12, igual a 2 vezes H. Portanto, a altura que a bebida vai atingir no recipiente cônico, ou na taça cônica, que vai ser a substituição da taça semisférica, por conta do acidente que aconteceu e as taças se quebraram, vai corresponder a uma altura de 6 centímetros, que é o que a gente tem de resposta na letra B. Tá bom, gente? Então, essas comparações que a gente fez aqui de volume são exercícios bastante comuns de acontecer, tá? E a gente teve aqui também várias situações onde a gente está fazendo o quê? Onde a gente está fazendo o cálculo de volume de sólidos geométricos aqui, dos mais variados que a gente viu. Tá bom, pessoal? Então, espero ter ajudado, e qualquer coisa na aula de amanhã, a gente ainda tem esse tempinho para a gente conversar e resolver os exercícios ainda dessa frente ou das anteriores, caso alguém tenha uma dúvida. Então, um abraço e até mais.